Olá, sejam bem-vindos à Nuclemed, à MGC-Med e à Global Brasil. Meu nome é Amanda, sou responsável pela parte de qualidade das 3 empresas e hoje a gente vai fazer o treinamento introdutório do setor da qualidade. Para a gente começar, eu vou explicar um pouquinho sobre a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que vai regulamentar a área que a gente atua. Então, a Anvisa está preocupada com a proteção da saúde da população brasileira. Então, ela vai determinar alguns requisitos que a gente tem que seguir por estar trabalhando na área da saúde. A Anvisa ela também regulamenta a área de alimentos, a área de saneantes, vai regulamentar também alguns cosméticos. Então, ela está preocupada mesmo com essa questão da saúde da população. Tá? O setor da qualidade vai remeter tudo que a Anvisa exige. Para o nosso segmento, a gente vai seguir a RDC 665 de 2022. Essa RDC que vai determinar os requisitos de boas práticas que a gente tem que seguir. Tá? Além de distribuidor e importador de produtos para a saúde, que é o nosso caso, os fabricantes também têm que seguir essa mesma RDC. Essa RDC ela tem 9 capítulos, hoje a gente atende todos eles, tá? Nas 3 empresas. E eu brinco que a Anvisa não consegue ficar aqui 24 horas controlando se a empresa está ou não seguindo os procedimentos que a norma exige, né? Então, a gente tem muito documento, tudo é registrado, para a gente conseguir comprovar, né, para esses órgãos fiscalizadores que a gente segue os requisitos de boas práticas. Então, para isso, existe uma hierarquia dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade. No topo da pirâmide, que dessa hierarquia, a gente vai ter o Manual da Qualidade. O Manual da Qualidade vai resumir todos os processos que a empresa tem implementado. Depois, a gente vai ter os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. O POP vai determinar uma rotina da empresa. Por exemplo, posso citar aqui, a gente tem no estoque um controle de temperatura. Aonde que vai estar escrito que a gente precisa do controle de temperatura? No procedimento, no POP, tá? E depois, não menos importante, o registro da qualidade, que é o RQ. Então, o RQ eu vou registrar o que está determinado no procedimento. Eu citei aqui o exemplo do controle de temperatura. Então, no POP fala que a gente tem que fazer o registro da temperatura e da umidade e eu vou registrar esse número no registro da qualidade, que é o RQ. Então, como eu disse para vocês, a gente atende todos os requisitos da norma, dessa RDC 665 de 2022. E aqui eu trouxe um tópico da norma que vai falar sobre a elaboração, sobre a formatação, a distribuição e o controle desses documentos. Então, é um combinado que a gente vai ter. Só a qualidade consegue alterar os procedimentos ou os registros da qualidade. Tive uma ideia, preciso ver se isso vai se aplicar ou não, leva para o setor da qualidade avaliar, para ver se não vai esbarrar no procedimento da Anvisa, e a gente avalia se consegue alterar ou não. Esse aqui é um modelo de um procedimento, eu trouxe o da Nuclemed. Então, todos os POPs vão ter esse layout, vão ter essa formatação, todos vão ter um objetivo, que é a razão do POP existir. Todos vão ter os documentos de referência, que no nosso caso, a maioria dos nossos POPs são a RDC 665, tá? Mas alguns procedimentos vão ter outras normas também, ou outras leis também. O item 3.0 vai trazer alguma abreviatura ou alguma sigla do procedimento, para a gente ter de referência. E o item 4.0 vai descrever a rotina em si. Então, esse procedimento que eu trouxe é de limpeza e sanitização dos veículos. Então, aqui no item 4.0, a gente vai falar quem que vai fazer essa rotina, qual que é a periodicidade desse procedimento, onde que a gente vai registrar, a gente já traz aqui no item 7.0, tá? Então, todos os POPs vão seguir esse mesmo padrão. Aqui no item 5.0, a gente vai trazer de quem que é a responsabilidade desse procedimento, nesse caso aqui a logística e o setor da qualidade. E também ali continuando, alguns combinados também do item 4.0. Não conformidade. Toda vez que a gente encontra uma não conformidade, quer dizer que eu não estou atendendo um requisito pré-determinado anteriormente. Então, vamos voltar aí no exemplo do controle de temperatura. Se eu determinei que o controle de temperatura é feito 2 vezes ao dia e eu fiz só 1 vez ao dia, é uma não conformidade. Eu determinei um requisito e não estou cumprindo o requisito que eu determinei. Tá? A gente escuta falar muito isso em auditorias. Toda vez que a gente encontra uma não conformidade, a gente tem 2 ações a serem feitas. Primeiro é a ação corretiva, que é efetivamente corrigir o que aconteceu. Então, se eu não fiz o controle de temperatura, eu vou fazer o controle de temperatura. Eu vou corrigir e encerrar aquela não conformidade.
Mas eu tenho também as ações preventivas. O que é isso? Eu vou investigar o que causou aquela não conformidade e vou agir em cima da raiz daquele problema para não continuar acontecendo, tá? Então, vamos supor que o controle de temperatura não foi feito porque o responsável não sabia que tinha que fazer. Então, a nossa ação preventiva, por exemplo, pode ser criar um treinamento introdutório, sempre reforçar esse procedimento com a equipe e assim tem várias outras formas a gente determinar uma ação preventiva. Esse aqui é um modelo do registro da qualidade do procedimento que eu trouxe anteriormente, que é o de controle e sanitização dos veículos. Alguns lembretes importantes em relação aos procedimentos e os RQs da qualidade. Então, a gente tem que saber os princípios essenciais da empresa. Esse tópico a gente vai trazer em um outro treinamento que vocês vão acessar, que é o treinamento introdutório do RH, que a gente vai falar sobre missão, visão, valores e a política da qualidade da empresa. Não rasurar os documentos da qualidade, pois, como eu disse, são comprovações que a empresa está seguindo o que a Anvisa determina. É proibido também usar caneta vermelha, então sempre a gente vai usar caneta azul ou preta. Preencher todos os campos do formulário, porque se tem aquela informação lá, em algum determinado momento do processo a gente vai precisar da informação, e armazenar adequadamente esses registros. Porque não adianta a gente ter todos os registros e vamos supor que, por exemplo, numa auditoria da vigilância sanitária, a fiscal peça os documentos e a gente não localize eles. Então, é importante, além da gente registrar, não rasurar, manter esse padrão de qualidade, a gente também armazenar adequadamente, para quando alguém precisar, a gente, às vezes até no próprio dia a dia mesmo da empresa, a gente consiga recuperar aquele arquivo, né, em tempo hábil e de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Então, esse foi o treinamento introdutório básico da qualidade. A próxima etapa, você vai receber um outro treinamento específico para o setor que você vai atuar na empresa, tá? Então, se você trabalha no comercial, você vai receber um treinamento do comercial. Se você trabalha na logística, você vai receber o treinamento da logística e assim sucessivamente para os demais setores.